Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. De uma academia e a pessoa está fazendo o exercício todo errado. Dá para se machucar lá e tem um instrutor, né? E outro aluno. E o instrutor fala para ele, né? Fala para o professor, ó, alguém tem que resolver aquilo lá, ó. E o professor fala, alguém tem que resolver. Aí o aluno fala, então, alguém tem que ir lá, né? E o professor fala, alguém tem que ir lá. Sabe, é ele. E às vezes sou eu, né? Às vezes eu tenho, puxa vida, essa parede da igreja está muito feia. Nossa, não tem como. Alguém vai ter que vir. Como alguém? Eu estou ali, Deus mostrou para mim, é comigo. Vou falar com quem sabe, vou mover a situação, vou ofertar alguma coisa, mas se Deus mostrou para mim, é um problema meu. E nós precisamos entender isso, que o reino de Deus, ele é extremamente ativo nessa questão. São pedras vivas, não é isso? A gente parece que é só pedra, né? Aquela pedra imóvel. Pedra parada. Não, nós somos pedras vivas. Existe algo que Deus quer transbordar na nossa iniciativa, no nosso ímpeto de estar disponível, né? De estar sempre, qual área? Não sei fazer, mas posso ajudar. Não sou, talvez não seja a pessoa mais capaz, mas até que se levante uma, estou aqui. E tudo isso, amados, serve para quê? Para a gente glorificar a Deus. Para que nós olhemos assim, para que o Senhor olhe para nós e diga, como é bom, né? Como ele está disposto, ela está disposta, ela está fazendo dentro das capacidades delas o máximo. Ela está oferecendo o máximo que ela tem, porque existe um cuidado. E tem coisa, mas que às vezes nós precisamos contextualizar no nosso reino. Você vê bem, a passagem de Jesus e os cambistas, ela ilustra bem isso. Só quero fazer um adendo nessa passagem, que as pessoas pensam que Jesus teve um ataque de cólera. O dia de fúria de Jesus, ele num gesto impensado, assim, uns 5 minutos de fúria. Não. A Bíblia fala que ele esteve lá um dia antes, viu tudo, aí foi lá, aí no outro dia ele voltou. Não foi um porque muita gente até se baliza isso, né? Para ter os seus... Jesus ficou estressado, né? De repente ele perdeu a cabeça ali. Não, ele viu que ele precisava tomar uma atitude enérgica, mas ele não agiu por emoção, ele agiu por zelo. Ele foi lá e falou, preciso corrigir isso amanhã. Eu vou resolver essa parada amanhã. E foi, no outro dia ele resolveu. E isso, amados, você percebe o seguinte, Cristo precisava diretamente se envolver, ele poderia ter falado, ele poderia ter ignorado, já estava assim mesmo. Mas não, o senso de responsabilidade pelas coisas da casa do Senhor o levou. E isso tem que nos levar. Muitas vezes você tem visto carências, né, na sua igreja, que Deus está mostrando para você fazer parte da solução, não da crítica, não do, isso aqui está errado, não, mas para que Deus use a tua vida para trazer a solução, seja financeira, seja através da tua mão de obra, através do teu esforço próprio, através de falar com pessoas, de unir pessoas num propósito. Tudo isso faz com que o reino de Deus avance. Muitas vezes você criou uma imagem na sua cabeça que você vai servir a Deus numa determinada área, num determinado segmento,
Não, eu vou ser eu não vou fazer nada na igreja, Deus vai me levantar como um provedor na igreja. Aí você nem é o provedor e nem ajuda. Você fica totalmente inócuo. Às vezes você criou na tua mente que você vai servir o Senhor no ministério de louvor. Deus me chamou para louvor. Enquanto isso, não faz nada. Não faz nada, entendeu? Então isso é uma projeção sua, é uma expectativa sua, não de Deus. Você precisa entender o seguinte: Deus te coloca numa situação e o teu chamado é aquela urgência que está ali. É no estacionamento? O teu chamado é no estacionamento. É na salinha das crianças? Salinha das crianças. É na cantina? É na mídia? Onde é que está faltando? Onde que está deficitário? É na oração? É na intercessão? Quantos intercessores tem no teu ministério? Na igreja não tem ninguém que ora. Se não tem se você percebeu isso, é você. É uma necessidade. A gente tem que parar, amados, de terceirizar. Porque quando Deus fala assim, quando a palavra vem assim, quem quer ser abençoado? Ninguém fala, não, é melhor ele, deixa ele. Não. Agora, quanto às demandas do reino, nós temos que ser o primeiro da fila, nós temos que estar ali na cara do gol, nós temos que ser essa pessoa. Envia-me a mim, eis-me aqui, ó. Esse é o processo. E Deus tem nos chamado à responsabilidade. Nós não precisamos orar para que venha o super missionário ungido, querubim da guarda. Não. Deus está nos levantando para executar uma obra e nós vamos fazer de acordo com a necessidade que Ele nos apresenta. Porque, querido, quando você estiver totalmente disponível, nada vai ser difícil, nada vai ser possível. E posições que você imaginava que você ia se realizar, você vai ver que o teu chamado era bem outro. Então, o reino de Deus hoje tem passado por algumas dificuldades por conta dessa dificuldade em mover as pedras todas, o reino, o corpo. Se nós somos um corpo, amados, e só uma parte dele está se movendo, e esse corpo tem que sair do lugar, esse corpo começa a se arrastar, fica muito pesado. Tem pessoas que estão sobrecarregadas, tem pessoas que estão tentando fazer o melhor para Deus e estão mergulhadas em atividade. Não é por ativismo, não. É porque não tem ninguém que se coloque na brecha, ninguém que se posicione. E o Senhor não precisa de super cristãos, ele precisa de um corpo que se mova por inteiro. Que ninguém enterre os talentos. Que ninguém sufoque o chamado. E, amados, o talento, Deus não vai criar uma necessidade. Assim, por exemplo, a igreja tem uma necessidade X. Deus não vai dar uma solução Y. A solução vai estar ali. Só que nós que temos que nos amoldar a isso. O apóstolo Paulo falava para Timóteo, faz o trabalho de um evangelista, ou seja... Está precisando disso. Né? Exatamente. Então, grande parte das nossas dificuldades, assim, eu falo quanto à igreja contemporânea, diz respeito a essa percepção do espectador, né, pastor? Virou a igreja do Senhor se transformou num lugar de espectadores. As pessoas vão lá assistir o culto. Tomara que o pastor... Vamos ver se o pastor Márcio está na unção hoje. Ele não está na carne hoje. Vamos ver se esse louvor hoje... Sabe? O culto hoje foi bom. Com diagnóstico, né? Isso. E parece... Assim, os cristãos se tornaram clientes, né, pastor? Eles vão lá para aferir a qualidade do culto para eles. E o Senhor vê... O Senhor nos chama a esse lugar de responsabilidade, sabe? Nós precisamos ser essa responsabilidade, nós precisamos estar nesse lugar. Você percebe aí que Josué e Caleb, quando chegaram para ver a terra, eles tiveram um discurso diferente dos outros espias, mas eles também falavam, vamos para cima, gente, vamos assumir a responsabilidade, vamos tomar conta disso aí, a gente vai lá, a gente vai comer eles igual pão.
vamos passar por cima. Ou seja, eles não falaram, vocês vão, não, nós vamos. Eu fui lá, nós vamos partir para cima. Então, é muito importante que a gente entenda que frentes que estão estacionadas muitas vezes é porque falta justamente o posicionamento, a provisão. Quem vai levantar vai ser Deus. A capacidade de gerar, Deus opera, mas Deus opera quando nós nos movemos em obediência, não é isso, pastor? Amém. Porque a grande parte o milagre ele está acessível só fora do barco, né? Então, esse lance, esse momento de você se posicionar, falar, olha, não sei, mas quero, estou aqui, é fundamental para nós hoje. Nós temos uma cultura, a cultura do espectador, a cultura de assistir um culto. Ninguém assiste culto. Pelo menos ninguém devia assistir culto. Vai prestar culto, né? Prestar culto. Dar culto. Pode ser o último da vida, né? E aí, como é que foi? E aí, puxa, não senti Deus. Mas como se você não prestou culto? Você foi lá olhar os outros cultuando, né? Você ficou lá, sabe? Então, a tua reação à presença de Deus, a tua atitude diante da presença de Deus, ela é determinante. E muitas vezes nós temos clamado por um avivamento, por uma situação, mas quem clama mesmo? Quem realmente se entrega? Não vou esperar a hora que de repente todo mundo, que a banda subir, que vê aquela, aí eu vou. Não, isso aí é uma reação da alma, mas a tua entrega para o teu Deus, a tua adoração pode fazer romper um avivamento poderoso. Uma reação, Deus pode derramar por coisas poderosas, mas não espere alguém fazer. Não espere que caia fogo do céu para você se posicionar contra os sacerdotes lá do Baal, da Azera. Não, porque foi isso que aconteceu, não foi, pastor? Todo mundo ficou lá e falou, ficou esperando. Deixa Elias se lascar aí sozinho. Agora, quando viu um mover, então, nós temos essa questão, todo mundo vai ver o que está acontecendo. E o Senhor tem nos chamado a essa responsabilidade mesmo, de fazermos uma diferença. Nós sermos responsáveis. Eu tenho visto algumas questões que têm me desafiado, sabe? Porque homens de Deus, mulheres de Deus, que não entendem que elas portam o reino de Deus. A reputação, às vezes, ela está intrínseca ali na vida da pessoa, e às vezes a pessoa fala, não, a gente não pode olhar para o homem. Mas já usa isso alguns com argumento para poder ter né? Para poder ter uma vida totalmente diferente daquilo que ele está falando. Fala, mas peraí, ele acabou de falar que não podia brigar, está brigando, não podia, que Deus é justo, que Deus é correto, não sei o que, não me paga. Então, essa responsabilidade, ela tem que atingir a nossa vida pessoal também. Né? Não é por mim só. Como é que fica o caráter de Cristo se eu der o balão aqui? Como é que vai ficar a fé dos irmãos se de repente eu aparecer com a namorada agora, estando casado, mas... Sabe, esse tipo de situação que está cada dia mais comum e de repente, não, eu sou crente lá na igreja, aqui, sabe? Tu vai criando, não temos mais a responsabilidade com a noiva, né? Não posso fazer isso. Não é só por mim, não se trata de mim. Mas como é que fica o reino de Deus com isso? De repente eu estou falando mal do pastor, estou criando contenda, estou fazendo fofoca. Como é que fica o reino de Deus nessa história? Então, é muito importante que esse senso de responsabilidade, ele permeia tudo, né? Porque isso nos difere. Isso nos leva para um outro patamar. Porque é o seguinte, para filho de Deus, para filha de Deus, a nossa mente tem que estar assim, o nosso entendimento da vida. Cada dificuldade, cada carência é uma oportunidade. Vou poder ajudar aqui, vou poder servir aqui, vou poder ofertar aqui. Aí, ó. O que eu ia fazer? Estava procurando uma direção de Deus, ó, tá faltando ali, ó, não tem o bebedouro, tá faltando ali, então já sei o que eu vou fazer. Então, esse entendimento de que você é uma resposta, você tem que estar sempre
preparado para responder uma demanda, né? Ó, a irmã está chorando lá sozinha, vou lá orar por ela. Ah, de repente, será que está tudo pronto? Será que o pastor tá servido? Será que está tudo feito? O que eu posso fazer? Então, esse olhar assim, porque o Filho de Deus, ele vê isso, uma oportunidade de servir ali, ó. Oportunidade ali, ó. Aquela pessoa chegou também, vou cumprimentar ela, vou trazer, de repente não sabe nem como é que funciona aqui, você é o anfitrião. Então, essa série de situações pequenas fazem uma diferença. Por quê? Porque o filho, a filha, ele está ali para servir, ele está ali porque é dele. Ele entende que ele faz parte do reino. O dono de tudo é o pai dele. O dono de tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo diz respeito a nós. Não é coisa de estranho. A igreja não é do pastor. Mas daí fica igual no mundo, né? Geralmente os filhos que estragam o negócio do dono. E não pode, né? Tem que contribuir, né? Pô? Exatamente. O filho, Tem que saber que ele vai herdar, né? Isso, o filho bom cuida. Porque, mas aí o filho, o outro é aquele do Trabalho de qualquer jeito que o pai não vai mandar embora. não Né? mandar embora. E a gente tem muito essa questão. Porque às vezes tem um entendimento, uma cultura que se criou, até porque o evangelho ficou tão expandido, a glória de Deus, a presença, a vida de Deus ganhou tanto nas nossas nações, e o Brasil é um país extremamente abençoado, que as pessoas começaram a bajular as pessoas para que elas viessem para as suas igrejas. Então, ao invés da pregação do evangelho, se tornou uma série de bajulações e de facilidades, e começamos a fazer a igreja para as pessoas. E não adaptar, culto, né? e não culto para Deus. Então, o olhar começou a ser isso, né? O que as pessoas gostam, e não o que Deus está mandando, qual que é a direção de Deus para esse tempo. Você até fez eu lembrar algo, né? Por exemplo, na construção do tabernáculo e do templo, não teve opinião humana nenhuma, né? Deus deu todos os detalhes, né? Tá vendo? Por isso que deu certo. Até os romãs, né? Tudo, de cada detalhezinho foi só Deus que falou. Já a Torre de Babel. Você vê, né? Então, É muito importante que a gente entenda isso, que a gente comece assim, na verdade não é uma questão de destino, é uma questão de origem, né? A gente precisa saber a nossa origem, a gente precisa voltar para a origem, voltar porque ele fez o que ele fez era perfeito. O projeto de Deus é perfeito. E a forma dele agir, até vi recentemente um ministro falando sobre isso. Cara, como é que pode? Se a geração passada não tinha cultura, não tinha sabedoria, era tudo leigo, assim, pouco que conheciam, como é que eles ganharam o Brasil? Como é que o evangelho avançou desse tanto? Como é que havia tantos sinais? E agora que a gente que tem muito mais conhecimento, nada dá certo, nada funciona. O que está errado? Está errado porque a gente perdeu de vista, né? Entre outras coisas, né? Essa questão de que a gente hoje faz igreja para as pessoas e não culto para Deus. A gente tem primeira preocupação nossa nossa, o que o pessoal vai pensar quando chegar? E não assim, né? Qual que é a expectativa de Deus para hoje? O que Deus quer? O que Deus está falando comigo agora? Sabe? Qual que é a vontade de Deus para hoje, né? Hoje Ele quer que a gente só ore, que a gente só adore. Qual que é a expectativa dele em relação a isso, né? Como é que ele está vendo, né? Eu estou apto a cultuar ao Senhor mesmo. Eu deixei realmente as coisas lá fora. Eu deixei o meu coração está em Deus. Essas seriam as questões, né? Tipo assim, as nossas vestes diante de Deus. Como é que nós estamos hoje para prestar um culto a Deus? E não, às vezes a gente está preocupado, puxa vida, o que a pessoa vai achar da minha roupa? Quer dizer, a preocupação se tornou totalmente humana. E nós precisamos voltar para esse lugar da Rua Azusa, né? Que o que importa mesmo é a presença de Deus, é o que Deus, o que diz a palavra a respeito, né? Quais são os fundamentos que Ele quer que a gente passe? Quais são a visão de Deus para esse tempo? Porque nós entendemos que muitos perderam o caminho, né? Hoje, justamente, falo o que as pessoas gostam. As pessoas gostam de campanha, então vamos fazer campanha porque as pessoas gostam.
Não é porque Deus está chamando para um período maior. Não. É porque se as pessoas gostam disso, vão fazer isso para ela. As pessoas gostam muito de promessas, de desafios financeiros. Eu lembrei de um caso, uma vez uma irmã, ela estava conhecendo ela, né, pegando ela, e ela cooperava com uma outra igreja, de uma amiga dela. Aí um dia ela falou assim, pastor Márcio, qualquer dia, se eu te convidar, você vai lá pregar, porque eu ajudo a minha amiga lá a cuidar da igreja. Eu falei, vamos orar, irmã, se for de Deus, tudo, né, tiver aqui, eu vou. Aí ela falou assim, aí passou um tempo, ela falou, não te chamei porque a minha amiga viajou, deixou a igreja para eu, olha o jeito, para eu cuidar, né? E só que ela falou para mim, não chama pregador de palavra, chama de revelação, porque o povo não gosta. Até, olha que nível que chega, né? A gente ri, mas olha a seriedade, né? Ela falou, então, se ele é muito de pregação, não chama muito, tem que ser de revelação, porque as pessoas gostam disso. Virou um negócio, né? Exatamente. Desrespeito. Quem pauta, né, o culto são as pessoas e não o Espírito Santo. Então é necessário que a gente se liberte disso, que a gente assuma a responsabilidade de vivermos uma vida digna, de fazermos cultos a Deus, de estarmos voltados para a vontade dele, né? Tentando entender qual que é a direção, né? Para que lado que a nuvem está se movendo, para que lado que a nossa atenção tem que estar. Porque é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem acrescenta, é Deus quem também escolhe, né? Quem vai andar com você, quem não vai andar com você. Então, essa questão de você, através de estratégias humanas, através de bajulações... Tentar ajudar Deus, né? Você fazer uma triagem, você querer bancar uma obra que não é de Deus, isso é trágico. Isso nos leva para um lugar muito ruim. Nós estávamos vendo a quantidade, como que é difícil você fazer aquela pessoa que tem um talentinho só, ela desenterrar aquilo. Porque você vê bem isso, que às vezes essa figura é interessante por isso. A pessoa tem 5 frentes. Para pastor, às vezes é cantor, às vezes é o que ministra, é o que limpa. E ele fica com essas 5 frentes e correndo. E às vezes a pessoa só tem que fazer uma coisa. Uma coisa. Essa parábola foi muito sábia, né? Não, isso aí e a própria sabedoria de Deus mesmo. Você olha assim e fala, cara, você só tem alguma coisa. Ele não falou que ele fez. Teve um ficou com 5, outro com 2, ou com 1, e uma boa parte não ficou com nenhuma. Não teve isso. Todo mundo tem. Todos têm. Olha o que eu estou te falando. Na sua igreja, onde você estiver agora, todos têm um talento para frutificar no reino de Deus. Amém. Todos têm. Pode ser um intercessor, pode ser uma pessoa que vai visitar, pode ser um anfitrião, pode ser o ofertante, a pessoa que vai limpar, a pessoa que vai cuidar. Olha, a seara é muito grande. A seara é muito grande. E essa questão dos trabalhadores, ela tem um sentido agora que eu estou ouvindo, que eu não tinha pensado, mas funciona também. Quando ele diz que os trabalhadores são poucos, não quer dizer que tem pouca gente, né? É que os que trabalham são poucos. Também tem essa outra percepção, entendeu? A seara é grande, mas pouca gente está envolvida. Pouca gente está tentando, dentro das limitações dela, dar o seu máximo.